E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios do PPS após as eleições 2018. Nosso entrevistado é o presidente nacional do PPS, o deputado federal Roberto Freire, político de extensa e densa carreira na vida pública nacional, onde teve papel de destaque como deputado estadual, deputado federal por 7 mandatos, senador da República e ministro de Estado. Eu agradeço muito sua presença. Muito obrigada. Bom, de olho no futuro, o PPS já está em intensa articulação política, organizando um congresso extraordinário para debater a possibilidade de uma fusão partidária com outros partidos e também com movimentos políticos, essa grande novidade aí dos últimos anos. Bom, eu quero saber, deputado, se no cenário político nacional há indicadores claros de abertura de mente, ânimo e disposição para fusão partidária. Olha, não é para fusão partidária, é para novas formações políticas. O que essa eleição ficou demonstrado, e isso está acontecendo no mundo, não é só no Brasil. Talvez no Brasil, com muito maior força, nós tivemos um destroçamento da estrutura partidária que tínhamos. Não tenha dúvida de que essa eleição de Bolsonaro significa politicamente um novo ciclo, em que as estruturas partidárias tradicionais foram amplamente derrotadas. Então, isso nós tínhamos já percebido há algum tempo e o PPS tinha decidido fazer um congresso extraordinário, mudar sua estrutura, mudar inclusive seu nome. Não fizemos isso antes da eleição, até para não criar certa confusão, um partido mudar o nome antes de uma eleição. Esperamos passar a eleição e convocamos esse congresso para janeiro próximo, aonde iremos discutir essa nova formação política. E o que é que acontece de novo? Porque antes já tínhamos mais ou menos entabulado negociações, já havia tido integração de alguns movimentos sociais, agora, acredito, os livres também. E partidos, quais? O partido é o novo, de que aconteceu em função da cláusula de desempenho com a rede, de ter tido um bom desempenho para o Senado, mas não ter conseguido na Câmara superado a cláusula de desempenho. Sim. Quer dizer, eleger o número de deputados, é isso? E ter um percentual de votos. Sim, naquele percentual da lei. 1,5% nacionalmente. Não conseguiram. E a discussão é que nós do PPS abrimos a possibilidade de que eles se incorporem nessa nova formação política. Não é no PPS. E eles mostram, eles indicam interesse nessa nova formação política? Olha, há interesse. Da rede. Setores da rede, exatamente, há setores na rede que estão discutindo essa possibilidade. Seria uma fusão se não tivesse um dispositivo legal que fizeram lá atrás, de que não pode se fundir partido que não tenha 5 anos, pelo menos. Decisão do TSE foi isso? Não, mas isso é de lei. Sim, e o Supremo confirmou isso, mas a rede está... ela recorreu de novo ao Supremo. Vão aguardar. Vai depender. Se tiver fusão, a gente pode discutir. Né? O PPS, o que eu posso dizer, e digo publicamente, é que temos todo o desejo em que a rede possa se incorporar. Bom, aí eu pergunto, digamos que o Supremo Tribunal não mude essa determinação que está vigindo e que não possa haver fusão. Qual é a saída, vamos dizer, para isso? Seria dissolver o partido para a formação de um novo grupo? Qual é a saída? Olha, a rede convocou um congresso extraordinário deles para o dia 20 de janeiro. Eu convoquei o congresso extraordinário nosso para depois, até para aguardar a decisão. Mas tem o recesso forense. Sai o quê? Liminarmente sai uma decisão? Sim. Porque está, inclusive, eu acho que com a Carmen Lúcia, porque é natural relatora, porque foi relatora de um mandado anterior sobre esse dispositivo. Essa questão, sim. Mas olha, a decisão que a rede adotar
e tudo indica que pode ser a integração, nós não poderemos fazer legalmente, vamos admitir a hipótese, que mantiver a decisão que o Supremo já tinha adotado. Nós faremos como se fosse uma fusão. Agora, é interessante, mas sabe o isso. que eu observei, Roberto Freire? Que você resiste à palavra fusão. Por quê? Não é porque legalmente não pode fazer. Ah, entendi. Como Entendeu? tem essa barreira, esse obstáculo legal, você está preferindo legal. Não usar a palavra, é isso? Claro. Mas do ponto de vista prático é. Pode se fazer, claro. Mas é. Aí é um outro tipo, porque Entendi. eles têm que adotar legalmente um outro tipo de integração. Bom, mas fica, você mencionou a rede. O processo, o que o PPS pode dizer, e estou dizendo aqui publicamente, é de que tem todo o interesse que a rede possa se integrar nesta nova formação que o PPS vai viabilizar. E a Marina Silva, ela mostra interesse também? Olha, mostrou e uma abertura importante, até porque ela, inclusive, agradeceu por essa disposição que o PPS está tendo em relação à rede. E vocês têm perfis, assim, com muitas convergências, né? Os dois partidos? Tem. Pontos de muita convergência. Tem algumas divergências. Sim, mas normal, olha, vocês não são idênticos. Né? Não se trata aí de gêmeos idênticos, mas há pontos de convergência. E o mundo, inclusive, está num fato muito concreto. Eu tenho dito, até porque os setores, alguns liberais, livres, é um movimento que engloba setores muito liberais. As pessoas discutem esse novo mundo numa visão, inclusive, contra a presença muito forte do Estado, ou presença do Estado na economia. E nós precisamos estar abertos a isso, porque tem um fato que está ocorrendo, por exemplo, na Alemanha, e que eu uso uma imagem. Quando eu digo, por exemplo, especialmente para nós, de origem comunista, social-democrata, que o muro caiu. Na existência do muro, um diálogo social-democrata e liberais, evidentemente que não existia. Por quê? Porque representavam posições muito antagônicas, a partir, inclusive, de paradigmas distintos. O que é que aconteceu com a queda do muro? É que o diálogo se estabeleceu. E, exatamente na Alemanha, o que é o governo alemão hoje? Que é exatamente o antagonismo que existia na época da Guerra Fria, quando existia o muro, entre democratas cristãos e sociais-democratas. Hoje estão num único governo, um governo de coalizão. Se estão discutindo um governo, porque não pode se compor num partido. Sim. Então, essa é a abertura que a gente está querendo dizer, que no Brasil... Isso é avanço? Muito. Por quê? Porque eu não posso ter paradigma do mundo, que a gente está discutindo aí, que daqui a pouco vai se fazer ser humano em laboratório, sem precisar do que significa óvulo ou espermatozoide, ou um homem ou uma mulher. Então, esse mundo do futuro, evidentemente, eu não posso presidir as disputas políticas, o debate político, com paradigmas do passado. Ou eu me abro para o que é o mundo, ou eu não vou ter. Bom, diria o caboclo, é para frente que se anda. Claro, porque ou é contemporâneo do futuro, ou vai ficar prisioneiro do passado. Agora, Roberto Freire, nós falamos, você mencionou, citou nominalmente a Rede. E o Partido Verde foi aliado à Rede agora, nessa eleição, essa coisa toda. Existe uma cogitação também do Partido Verde integrar esse movimento de uma nova união de lideranças políticas para um novo partido? Olha, conversei isso, inclusive, com o presidente do PV, Pena, conversei com o Eduardo Jorge. O PV superou a cláusula de desempenho, como nós do PPS. O caso que a Rede não superou esse desempenho. Então, a discussão com a Rede tem essa condicionante. Com o PV, a discussão que nós estamos tendo e que é bem factível é de formarmos um bloco de atuação na Câmara dos Deputados. E, a partir desse momento, discutir, porque com o PV pode haver fusão. Sim. E esse novo partido que surgirá em janeiro vai estar aberto, evidentemente, para discutir com o PV, se isso for necessário. Achei interessante a sua segurança, viu? Falou o verbo no futuro, não falou no condicional. Não falou surgiria, falou surgirá.
Quer dizer, você está convicto que vai acontecer? Partido, sim, porque houve uma decisão já do Congresso Nacional realizada em março desse ano, que decidiu essa mudança. Certo. Agora, Roberto Freire... Não tinha naquele momento a ideia da rede, mas dos movimentos sociais, sim. Então é apenas ampliar, o que é bom. E a moçada ainda, dos movimentos sociais? Porque é interessante, os movimentos sociais, eles surgiram exatamente pela rejeição à velha política, aos velhos partidos. E, de repente, você está falando num entendimento, numa grande articulação de antigos, vamos usar a palavra antigos partidos, antigas lideranças, como é o seu caso também, no caso de Marina Silva também, com Eduardo Jorge também. Então, eu estou trazendo esses nomes com essa moçada que se insurgiu. Mas olha, essa moçada que a gente está conversando, esses movimentos, eles têm uma característica interessante. Eles não eram contra a política. Não. Eles, ao contrário, eles se organizaram e buscaram qual a instituição partidária que poderia ser um instrumento de atuação deles. E elegeram, né? Do ponto de vista bons político. Nomes, Dentre esses partidos, eles, inclusive, escolheram a Nós e a Rede. Fundamentalmente, esses dois partidos. Sim. É interessante. Tiveram, em vários outros, também sucesso em alguns outros partidos, alguns representantes desses movimentos. Mas, como partido, a escolha deles era muito em relação PPS e Rede. Ou seja... Interessante, já isso é o sinal que eles acham compatível esse entendimento agora, né? Que era possível de reformular e admitir essa nova formação. Porque isso a gente não vem discutindo agora. O PPS vem discutindo, talvez... Isso, você já deixou isso claro. Agora, Roberto Freire, vamos pôr aqui o pé no chão e pensar também. Político não é fácil. Muito mais do que eu, você sabe disso. Você está lá. E há muito tempo, desde lá da sua terra... Né? Depois, ali ligado, inclusive, ao governo federal, no Congresso Nacional, mais de 40 anos na vida pública. E, Roberto Freire, tem aí uma questão, nós estamos falando da união, não vamos usar a palavra fusão, porque tem problema de barreira e tal, mas da possibilidade dessa conjunção, estou procurando sinônimos, tá? Dessa conjunção de partidos, etc. Quem que vai comandar? Né? Como é que vai ser a parada aresta dos egos de grandes lideranças? Marina Silva, o Eduardo Jorge, você próprio. Né? Como é que é? Quem vai decidir quem vai ser o presidente desse novo partido que pode ser um partido importante para o futuro? Repare, qual é a ideia? Né? É de que esse Congresso extraordinário não seja o Congresso definitivo. Por quê? Porque não dá para discutirmos agora, por exemplo, qual é o estatuto, que forma de organização. Eu tenho uma ideia, o PV pode ter, a rede... Sim, mas para escolher o comando, como é que vai ser? Você, neste Congresso extraordinário da mudança do nome, terá que surgir a convocação já de um outro Congresso, e aí ordinário dessa nova, para que passe a definitivamente definir qual a sua estrutura, quem vai comandar. O que nós estamos pensando é que desse Congresso extraordinário saia uma executiva que seja provisória para a realização do primeiro Congresso desse novo partido. Bem democrático, um processo conhecido e bem democrático. Tem que montar essa estrutura agora para o definitivo nesse ano, dentro de 6 meses, 7 meses, quando se tiver a possibilidade. Para quê? Para exatamente evitar isso, eu sei, estou muito claro nisso, eu poderia continuar com o partido tal como está. Superamos a cláusula de barreira. Por que é que estamos buscando isso? É porque eu não estou interessado politicamente em ter uma estrutura. Eu quero ter futuro. Certo. E é isso que a gente tem que buscar. E quem é que vai dizer isso? É a juventude. Bom, muito bem. Agora, mas tem aqui uma pergunta que é o seguinte: esses partidos que foram citados, esses movimentos políticos não se alinharam à campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro. Não. Então, esse novo partido que, usando o verbo no futuro, pela sua segurança de acreditar que vai sair mesmo, esse novo partido
que vai emergir dessa junção de partidos e movimentos políticos já nasce no berço da oposição a Jair Bolsonaro? Olha, se depender de mim, sim. Sim. Claro, até porque nós fomos, quase todos, fomos para a oposição, pelas urnas. Não foi escolha de um ou de outro, foi escolha da sociedade brasileira. Nós fomos contra Bolsonaro. Então, derrotados, nós vamos para a oposição. Bom, você usou essa até porque, palavra. olha, porque é importante aproveitar aqui. Precisamos acabar com essa ideia. Não tem que fazer oposição, vamos esperar. Esperar o quê? Qual é a sociedade democrática que não tem oposição? Precisa acabar com isso. Que bobagem é essa de ficar imaginando que eu dizer que sou oposição é algo como se fosse afrontoso? Ao contrário, é próprio da democracia. Não existe democracia sem oposição. Sem oposição é ditadura. Então, não temos medo disso. Agora, eu não posso dizer o que é que esse novo partido vai definir. Ok. Agora, eu vou lutar para que o partido... Esperar a criança seja nascer de primeiro. oposição. Não, mas eu vou, desde Sim, logo, já entendi. dizendo, vou disputar politicamente com Está o me novo... parecendo aquele pai que é corintiano, o menino nem nasceu, ele falando assim, não, ele vai ser o que ele quiser, mas ele vai ser corintiano. Se Você está puder, falando pode a ser mesma coisa, hein? Fazendo a mesma coisa. Não, claro, mas olha, não. E quantos pais corintianos não têm filhos palmeirenses? Pode mesmo acontecer. com todo o esforço que ele fez. Bom, Então, não mas é Roberto Freire, você usou agora há pouco uma palavra e eu quero saber como é que você lidou com isso. O senhor falou, não sei o quê, derrotados. Você não se reelegeu. Como é que isso bate numa figura política como você, há 40 anos na vida pública? Como é que se digeriu isso? Porque uma derrota eleitoral, ela pode ser traduzida como uma rejeição. Você foi no pacote da rejeição aos antigos partidos, à velha política, ou é algo pessoal com Roberto Freire? Não, porque se fosse pessoal eu estaria muito mais preocupado, provavelmente não estaria aqui. O que houve, tem que ficar muito claro, um dia desse eu fiz até um certo levantamento, não tem um parlamentar, por exemplo, reeleito, e se tiver exceção, que tenha tido mais voto nessa eleição do que na passada. Ao contrário. Houve na sociedade, e isso não tem dúvida alguma, houve um processo de rejeição à política tradicional. E aqueles que estavam lá, mesmo não sendo tradicional, mesmo tendo posições avançadas, estavam no rol dos políticos tradicionais. E o pior de tudo é que isso foi feito com um sentimento de buscar como se o Bolsonaro e o que ele representava fosse algo de novo. E é uma das coisas mais atrasadas que tem na sociedade brasileira. Até porque eu não quero sair daqui sem dizer que nós temos, por exemplo, um presidente que representava o baixo clero. E eu não sei o que é que vai acontecer com o Brasil. Eu torço para que seja o melhor. Roberto Freire, muito obrigado, uma boa noite e boa sorte.